Momentos em que a gente pensa que as ondas do mar vão nos sufocar, né? Que a gente vai afogar. Mas esse louvor é uma junção da palavra do Senhor que nos ensina que quando a gente pensa que tudo diz que não, a voz do Senhor, ela nos encoraja a prosseguir, né? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá, irmãos? O que acontece? Eu já trabalho em torno de 2 anos, né, numa escola de idiomas, vocês todos aqui sabem. E desde quando eu cheguei, a menina do setor do marketing, né, que trabalhava junto comigo, sempre teve muita inveja do meu trabalho, né, por eu ter um desempenho, vamos colocar assim, melhor no trabalho, me desenvolver melhor, e também pelo fato de eu ser muito honesta dentro de tudo aquilo dentro de todo o meu trabalho, em tudo que eu faço, eu sempre procuro ser muito honesto. Até porque essa é uma das características do cristão, ele tem que ser honesto, porque a mentira não pertence ao Senhor. Né? A própria palavra nos ensina que quando a gente mente, a gente praticamente se constitui filho do diabo, porque a única paternidade que Deus deu ao diabo na Bíblia foi de pai da mentira. Então isso é muito sério. Né? E o que acontece? Ao longo desses 2 anos, sempre ela armando situações em que eu várias vezes pensei em largar o emprego, pedir demissão, por diversas vezes, tentei, e sempre tentando ser amiga, sempre tentando trazer ela para o meu lado, e orando por ela, e buscando por ela, e jejuando por ela, e nada. E muitas das vezes eu me pegava falando: Senhor, o Senhor não está me vendo, não está ouvindo a minha oração, não está atendendo ao meu clamor, não está respondendo ao meu jejum, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. E de todas essas situações, o que Deus sempre falou no meu coração é: espera, que eu estou vendo. E em todos os momentos difíceis da minha vida, Deus me deu um salmo que eu vou dividir com os irmãos, 46, no verso 10 e 11, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em todos esses momentos difíceis que eu passei, que logo após, junto com meu marido, passamos juntos, Deus sempre me deu esses 2 versículos desse Salmo 46. Então, eu passei a confiar e entreguei na mão de Deus, mas entreguei mesmo, eu me desprendi. Eu já não queria mais só orar, clamar, buscar, esperando a resposta do Senhor. Eu passei a clamar, orar e buscar, independente de qualquer situação. Eu passei a crer que um dia aquela situação ia mudar. Eu parei de determinar tempo no meu coração, porque às vezes a nossa ansiedade, ela impede Deus de agir, porque a gente quer que seja no nosso tempo e não é no nosso tempo. No tempo do Senhor tudo é perfeito. Até que foi descoberto, o meu patrão, ele começou a suspeitar que estava havendo roubo na empresa. E deu essa responsabilidade para mim de descobrir. Eu não queria, porque no meu coração eu já sabia que vinha uma parte vinha dela. Mas ele praticamente me intimou: não, você. E eu não podia negar, e ao mesmo tempo eu também não podia mentir, porque eu ia estar sendo conivente com o roubo. Então eu comecei a procurar as provas que ele queria, até que ele me chamou e me perguntou: e aí, já chegou a uma conclusão? Antes disso, eu orei ao Senhor pela vida dela, porque ela tem 2 filhos, é uma pessoa que se encontrava desviada dos caminhos do Senhor. Então eu falei: Senhor, não permita que ela seja mandada embora por justa causa, ou não permita que ela fique desempregada. Aquebranta o coração dele para que de repente ele coloque ela em outro lugar, para trabalhar em outra coisa, para que os filhos dela, para que a casa dela não fique desamparada. Então, irmãos, eu liberei um perdão tão grande no meu coração que eu passei a interceder para que Deus também abençoasse a vida dela, independente de qualquer mal que ela tenha me feito. Glória a Deus. Tá? E o perdão, ele abre muitas portas. Amém, glória a Deus. O que aconteceu? Aí mostrei para ele a chamou, conversei com ele para que ele desse uma oportunidade de ela trabalhar em outro lugar, e foi o que ele fez. Ele me ouviu, me atendeu, colocou ela para trabalhar em outro lugar, mas ainda assim ela continuou me perseguindo. Mesmo trabalhando em outro lugar, ela continuou me perseguindo. Com calúnia, com difamação, com várias coisas, várias situações, vários laços que o Senhor foi quebrando. Porque eu não deixei de orar pela vida dela, não deixei de interceder pela vida dela. Então fizemos vários propósitos, meu esposo e eu, pela vida dela. E o que aconteceu? Uma noite em que eu estava com meu coração muito afligido por várias situações, né, que estavam acontecendo na minha vida, não só essa,
eu clamei ao Senhor para que Ele me respondesse de alguma forma diferente, como Ele nunca havia falado comigo antes. E ali eu adormeci. Quando foi na madrugada, em torno de 3 horas da manhã, né, eu tive um sonho, que eu falei até com o presbítero, é como se eu estivesse lá. Eu não sinto que foi um sonho, eu estava lá. Meu esposo, ele lutava muito, né, com um animal que parecia um cão, mas muito grande, que ora era um cão, ora era uma pessoa, ora era humano. Mas lutava muito para proteger a mim e ao Christian. Isso lá no quintal da casa da minha mãe. Muito, muito. Então, quando ele já não tinha mais forças, ele já ia entregar os pontos, abriu um clarão no céu e ele olhou para o céu e gritou bem alto: glória a Deus, o sofrimento acabou, porque Jesus veio para nos buscar. E ali, Jesus vinha descendo, passou o julgamento final. O sonho foi exatamente o arrebatamento, né? E nisso o presbítero, ele passou por dentro da minha casa. Até minha mãe falou assim: já vamos subir? Aí não, espera um pouco para ela. E só os escolhidos, somente aqueles que realmente iam fazer parte do reino do Senhor, é que viam os degraus que eram aos olhos humanos invisíveis, né, como se fossem plumas mesmo, uma coisa muito gostosa, iam subindo, 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 subindo. E quando eu cheguei à porta, que eu vi o céu, que eu vi a cidade, as ruas de ouro, então meu coração encheu de alegria. Então ali eu acordei tremendo, muito, meu corpo tremendo, e voltando às reações do corpo, assim, aos poucos. Era tão forte a luz que eu vi, que eu não conseguia abrir os olhos. E meus esposos perguntaram: o que houve, o que aconteceu, por que você está se tremendo dos pés à cabeça? Abre os olhos. E eu não consigo abrir os olhos. Eu fui recuperando os movimentos aos poucos e contando para ele aos poucos. Eu estava muito cansada, como se eu tivesse feito uma viagem muito longa. Então, irmãos, eu entendi. É perseverar até o fim, porque a palavra fala isso. Que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O justo, ele não vai ter descanso nessa terra. O descanso é na glória. Então ali eu entendi o que o Senhor estava falando para mim. Persevera. Está chegando, calma. Eu estou vendo. Eu estou te ouvindo. Mas calma. E quando foi no dia seguinte, no meu trabalho, o telefone tocou. Aí eu atendi a ligação, eu reconheci a voz dela, mas eu não estava acreditando que era ela ligando para o meu telefone. Aí eu fiz o script da empresa. Ela: Cláudia. Aí eu: sou eu, quem está falando? É a Vanessa. Cláudia, preciso falar com você agora. Aí eu: pode falar. Você retorna para o meu celular, mas liga daqui a 1 hora, que aí eu converso melhor com você. Eu fiquei curiosa: não, fala agora, o que é? Eu te retorno agora. Retornei a ligação para ela. Ali eu já estava começando a sentir o milagre do Senhor, porque era uma pessoa completamente soberba, que não se rende mesmo. Então eu sabia que se um dia ela viesse a mim, foi às mãos do Senhor. Amém, glória a Deus. Que quebrou o coração. Glória a Deus. E eu retornei a ligação para ela e ela falou assim: Cláudia, não desliga antes de eu te falar tudo que eu tenho para te falar. Ontem eu fui convidada para ir a uma igreja e eu fui, porque a minha vida está totalmente destruída. Eu estou quase passando necessidade com os meus filhos. Eu não sei o que aconteceu, virou tudo, mudou tudo, saiu tudo do lugar. E eu fui a essa igreja porque eu queria que Deus falasse comigo, me desse uma resposta do porquê que a minha vida estava assim, o que eu tinha que fazer para mudar. E todo mundo que recebia uma palavra da parte de Deus, eu não recebia nada. E quando não foi no final do culto, o pastor me chamou e falou assim: você perseguiu uma mulher de Deus e continua perseguindo. E ela tem chorado e o Senhor tem atendido o clamor dela. Então a maneira que você tem de mudar o seu caminho é pedindo perdão para as pessoas que você feriu, começando por ela. E ela disse o tempo inteiro, ele falando e meu nome martelando na cabeça dela. Ele falando e meu nome martelando na cabeça dela. E ela chorando muito, chorando muito, chorando muito. E eu me lembro, na semana que isso aconteceu aqui na igreja, foi pregado 2 vezes sobre Jó. E por 2 vezes o pastor Carlos na pregação falou, né, ressaltou que a vida dos amigos de Jó só mudaram quando Jó intercedeu por eles, porque foi o que Deus designou, né? Porque a palavra fala que o maior servirá ao menor, né? Então eu guardei isso no meu coração. E ali ela falou: então, Cláudia, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. E ali ela foi declarando tudo que ela foi fazendo,
né, que eu sabia, até o que eu não sabia, eu fiquei sabendo naquele momento, e falando, e chorando, e ali eu chorava muito, e eu falei, glória a Deus, porque esse Deus é o Deus que muda a situação, que responde a oração, que atende ao clamor. Eu nunca te abandonei, nem no lado físico, material, nem no lado espiritual, embora você possa até não acreditar, mas às vezes as pessoas que a gente pensa que a nossa inimiga são aquelas que estão cuidando de nós. Então eu nunca deixei de cuidar de você, independente de qualquer coisa, né? Liberei o perdão para a vida dela e ali declarei sobre a vida dela uma sorte de bênçãos, mudança no lar, né? Mudança na família, mudança na vida profissional, na vida financeira, de tudo aquilo que eu sabia que ela estava precisando, né? E ali ela me agradeceu e eu falei, não, agradeço ao Senhor, né? E eu agradeço ao Senhor, louvo ao Senhor porque você abriu o seu coração para que o Senhor pudesse trabalhar. E ali eu falei, volta para Jesus, não deixa Jesus. Ela, Cláudia, foi tão forte o que eu passei que eu tenho vontade de ir para a igreja todos os dias. Amém. A minha vontade é estar todos os momentos na casa do Senhor. Eu falei, eu vou continuar em propósito pela tua vida para que você não abandone o caminho. Amém. Então ela não só se rendeu, quebrantou o coração, me pediu perdão, como ela também mudou o comportamento. O lar dela passou a ser um lar abençoado. Ela agora está caminhando com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A minha vida passou a ter paz nesse aspecto, entendeu? E eu pude aumentar ainda mais a minha fé no Senhor e crer que Deus, Ele realmente, Ele faz o impossível. Basta que a gente creia, que a gente entregue nas mãos dEle, tá? Outra coisa também que a gente queria comentar, quando eu conheci meu esposo, eu não vou falar do testemunho do casamento porque é muito longo, e eu falei no dia do casamento. Quando eu o conhecia, eu estava afastado do caminho do Senhor e ele também, né? Ele só não era batizado ainda, mas já conhecia a palavra. E com a nossa união, ele voltou para Jesus, eu me firmei em Jesus, ele se batizou e ali a gente passou a seguir um lar cristão, até chegar ali o casamento, o momento do casamento. E ele abandonou tudo da cidade de onde ele era, ele pediu demissão no emprego, ele abriu mão de tudo, largou casa, tudo, para vir para cá, para casar e ter a vida aqui. E nisso o tempo todo o Senhor falando pra gente que no momento certo Ele ia exaltar, que Ele ia abrir as portas, e em momento algum, irmãos, Deus não nos abandonou. Em momento algum. Todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, o Senhor, as mãos dele têm estado ali, sabe? Sobre as nossas preocupações, Deus tem nos abençoado muito. Então, ele veio para cá, nós nos casamos em maio, né? Em abril ele já estava aqui no Rio, já estava desempregado, e quando foi em junho, no dia